Oi, gente linda! Cá estou eu, aproveitando mais uma madrugada para trazer um conteúdo novo para vocês. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre estar pronto, porque eu recebi um tapa na cara faz 2 dias e que realmente me fez muito refletir sobre isso, e acho que eu finalmente estou querendo tomar uma decisão, que é: você não vai ter algum surto de coragem, você não vai ter uma inspiração do nada pra te incentivar ou pra te dizer que você está pronto pra fazer aquilo que você tanto quer. Você fazer aquilo que você tanto quer é uma decisão. O estar pronto para começar é uma decisão sua. Assim como eu estou aqui tomando essa decisão exatamente agora, quando eu liguei essa câmera e comecei a gravar sem ter um roteiro, sem ter exatamente um caminho para onde eu quero chegar, apenas desabafando com vocês. Eu tava com a minha vida de cabeça para baixo e acho que eu tava numa crescente constante sobre a minha autoestima e a minha autodescoberta desde que eu tinha começado a trabalhar em uma grande empresa, e eu tava me sentindo muito autoconfiante sobre isso, sobre poder crescer, sobre talvez estar me encontrando indo para um caminho certo, até que eu fui demitida. Eu fui demitida por corte de gastos, e sem nenhuma crítica. O que me deixou um pouco desamparada, porque eu não tinha ouvido nada. Eles não tinham uma justificativa do porquê me demitir, além de corte de gastos. E isso me quebrou, porque eu comecei a querer achar essa justificativa dentro de mim. Eu quis começar a procurar motivos, procurar falhas, procurar erros. E toda a construção que eu estava tendo de autoconfiança, de trabalhar mais a minha imagem comigo mesma, simplesmente decaiu de novo. Eu deixei que toda a minha insegurança, todas as palavras feias que eu já acreditei um dia voltassem e que ficassem repercutindo na minha mente de: você só não foi boa o suficiente, assim como você não é boa o suficiente para seguir nenhum dos seus sonhos. E isso me colocou muito para baixo. Eu percebi que eu, mais uma vez, me afastei da arte, eu me afastei do meu sonho de gravar para o YouTube, porque sim, por incrível que pareça, e por mais padrão que isso também pareça, isso aqui é um sonho. Isso é um sonho. Eu tenho esse canal no YouTube desde que eu tenho 10 anos de idade. O meu primeiro vídeo, eu tinha 10 anos de idade. Eu estava indo para o 6º ano escolar, né, do Fundamental 2, e eu já estou com 20. Vocês têm noção de quanto tempo faz? São 10 anos de canal. 10 anos de canal que foram arquivados. Porque quando eu estava na 7ª ou 8ª série, os meus colegas de sala descobriram esse canal no YouTube. E eu não vou dizer que ridicularizaram, mas não apoiaram, digamos assim. Eram alguns comentários maldosos, alguns comentários feitos para envergonhar, porque com 13 anos já estava todo mundo beijando, namorando, e eu ainda queria gravar vídeos sobre review de brinquedos, eu queria gravar vídeos sobre videogame, eu queria gravar vídeos sobre as minhas leituras, mas o meu principal foco era brinquedos. Eu sempre gostei muito de bonecas, então foi exatamente nessa época que eu tinha ganhado minha primeira LOL Surprise e coisas do tipo, então eu estava muito focada em ter um canal de review de brinquedos, assim como muitos outros existem no YouTube. Só que as pessoas se ridicularizaram. E eu, como não era uma pessoa muito autoconfiante, eu cedi pra isso. Eu deixei esconder todo esse meu lado comunicativo e esse lado de que eu sempre quis conversar com uma câmera e conversar com pessoas. E escondi tudo isso e acreditei que eu não servia pra isso. Ficou uma frase repetitiva, isso, né? Desculpa, gente, vício de linguagem. Bom, o que importa é que quando eu entrei pra faculdade, eu comecei o curso de jornalismo, acho que tentando resgatar um pouco disso, um pouco da esperança de que talvez eu pudesse falar com uma câmera, e mais uma vez eu me auto-sabotei. Eu não acreditei no meu potencial, eu me escondi e eu falava pra todo mundo que eu não tinha vontade de aparecer.
em televisão, eu não tinha vontade de ser repórter, simplesmente pelo fato de que eu não acreditava que eu era bonita o suficiente pra isso, que eu não falava bem o suficiente, que eu não era suficiente. Eu não era a pessoa certa. E acho que também foi um dos grandes erros. Bom, eu não me arrependo de ter trancado a faculdade de jornalismo por um momento. Acho que se eu começar a falar pra vocês de como anda a minha vida no momento, a gente vai entrar numa loucura muito grande, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Então, se eu começasse a falar o tanto de coisa que eu tô fazendo, a gente deixa isso pra outro vídeo. O meu foco agora é que eu recebi esse tapa na cara de que eu não vou estar pronta nunca pra começar a gravar. Eu estou trabalhando como social media, estou cuidando das redes sociais de outra pessoa e eu não cuido das minhas. Eu não cuido das minhas e eu não sei o porquê. É simplesmente pelo fato de não confiar no meu próprio trabalho comigo mesma. Eu acredito que eu possa ministrar e fazer outros canais crescerem, fazer redes sociais crescerem, mas eu não acredito que a minha vá crescer com isso. E isso é muito esquisito. Eu acho que os seres humanos, a gente tem uma tendência a se auto-sabotar tão grande. E eu também parei de desenhar. Acho que isso foi outro choque na minha vida. E eu estava conversando esses dias com a minha namorada e ela só olhou pra mim e fez tipo, mas você sabe que se você não fizer, você não vai estar pronta nunca. E eu realmente parei pra pensar nisso. E logo depois, quando eu abri o YouTube em um momento de procrastinação, o primeiro vídeo que tava lá era um Delora, onde ela fez um discurso lindo sobre coragem, sobre iniciativa e sobre tomar a decisão de estar pronto. Então cá estou eu, em uma madrugada, depois de todo mundo ter que dormir, mais uma vez tentando recomeçar, tentando dar chance ao meu sonho, tentando dar chance à Natália. Seja a Natália de 10 anos, que já sonhava com isso, ou a Natália de 20, que ainda tem metas, que ainda tem planos e ainda tem sonhos sobre ela mesma. E eu acho que isso também influencia muito na minha forma de ver o mundo. Porque eu sou uma pessoa que incentiva muito as outras, mas quando chega sobre mim mesma é mais difícil. E a gente sabe que é com todo mundo assim. A gente sabe que todo mundo tem problemas, mas olhar para os seus próprios problemas é mais difícil do que olhar para os problemas dos outros. E eu estou tentando fazer isso comigo, eu estou tentando impor um autorrespeito e uma autodisciplina, tá? Então eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre as novidades da minha rotina de disciplina para poder encontrar a coragem, basicamente. Então, primeiramente, eu queria dizer para vocês que eu comprei um patins. A única vez que eu tentei patinar na minha vida, eu quebrei o cox. Tá, eu não acho que eu quebrei, na verdade. Eu sei que, tipo, ele ficou muito machucado. Mas eu escondi isso de todo mundo, então eu nunca vou saber de fato o que aconteceu com o meu cox. Mas aí, quando eu caí, sendo que era a primeira vez que eu tava criando coragem de patinar, eu olhei e falei, tá vendo? Eu te disse que você não tinha nascido pra isso. E foi o maior erro que eu cometi. Porque patinar é tão gostoso e é uma vontade tão grande que eu tenho que eu simplesmente empurrei isso pro lado recentemente e comprei um par de patins usados em um brechó. Parece que foi sinal do universo, mágica, Deus, seja lá o que você acredita, ou simplesmente uma mera coincidência. Porque ele era exatamente o meu número, exatamente do tipo que eu tava procurando, e eu só tinha entrado no brechó pra apresentar ele pra minha mãe. Eu fiz, olha mãe, temos um brechó aqui que eu gosto, que eu costumo olhar quando eu passo. Você quer olhar? Você quer ver? E tava lá. Era, tipo, o par perfeito de patins, intocado. Eu levei. E eu estou tentando. Assim como... Eu não sei se vocês se lembram, ou se vocês viram o meu último vídeo, mas no meu último vídeo eu citei que eu tava começando a ideia de ilustrar capas de livro. Porque eu gosto de desenhar, eu gosto de ler, parecia uma ótima junção. Só que eu acabei fazendo aquele por hobby e larguei uns projetos no meio. Até que me veio a oportunidade de ilustrar de verdade a capa de um livro que vai sair. Ele vai sair como e-book, eu acho que na Kindle, né? Na Amazon.
Mas mais pra frente eu libero pra vocês as informações, porque eu estou empolgadíssima com a estreia desse livro. E eu fui convidada para ilustrar a capa dele. Eu acompanhei todo o processo criativo, eu ajudei na criação de mundo, eu ajudei na criação dos personagens, mas ela ter me pedido, a autora ter me pedido, de fato, foi muito importante pra mim. E eu não me sentia pronta pra isso. Eu, de fato, não me sentia pronta pra ilustrar uma capa, pra levar isso a sério. Sei lá. Eu recebi esse convite, eu recebi toda uma confiança em cima disso, e eu não consegui. Eu empurrei esse projeto, eu atrasei, eu não quis, eu falei pra tentar com outras pessoas. Só que, graças a Deus, a autora desse livro é a minha namorada, e acho que ela é a pessoa que mais me incentiva em tudo que eu faço. E ela virou pra mim e falou: eu não quero outro artista, eu quero você. Ela falou: não estou te contratando como minha namorada, eu estou te contratando como a Natália, a desenhista. E, e eu gostei dessa atitude que ela tomou, que ela se impôs e falou: e eu não estou falando com você como namorada, eu estou falando como alguém que te contratou. E foi outro choque de realidade que eu precisava. Eu precisava disso. E eu não vou me sentir pronta o suficiente para ilustrar a capa, eu não vou sentir nunca que a arte está boa o suficiente, porque nós, seres humanos, estamos em constante evolução, nós estamos buscando por melhorias, e eu quero estar sempre buscando por mais, e pelo meu melhor lado. Eu não quero nunca olhar para uma coisa minha e fazer, tá bom assim, não tem nada para melhorar. Eu acho que eu vou ter estagnado na vida e cansado de tudo se algum dia eu falar isso. Não é o tipo de comportamento que eu quero ter comigo mesma. Mas eu quero ter a autoconfiança de fazer, de tentar e pelo menos sentir um pequeno orgulho do tipo, eu estou melhorando, eu estou indo bem nesse rumo que é a vida. Então, é isso. Eu resolvi reviver esse projeto, ainda mais porque vai dar tempo, tem que dar tempo antes da publicação do livro, que se eu não me engano vai ser dia 31 de outubro. Já falei que eu vou trazer mais novidades sobre isso, porque eu estou empolgadíssima com o lançamento desse conto, que ele vai preceder toda uma coleção de livros. Bom, eu vou parar de dar spoilers sobre isso. Mas assim que ela começar a fazer mais divulgações, eu vou divulgar lá no meu Instagram também. Então, se você não me segue no meu Instagram, é seu momento. Eu vou deixar o arroba aqui na tela. Vai me seguir no Instagram. Eu prometo que eu estou tentando ser mais ativa nele. E que agora, com esse tapa na cara de vai tomar coragem e vai fazer as coisas que você gosta, eu vou tentar dar uma organizada naquilo e realmente postar mais. Então, se você quiser acompanhar algumas novidades ou simplesmente as fofocas do meu dia a dia, você pode me seguir lá, que eu vou publicar mais. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês um pouco como que tá sendo esse processo criativo do livro, pra finalizar esse vídeo de uma forma feliz, contente, animada e compartilhando com vocês um pouco mais da minha vida. Compartilhando um pouco sobre o processo criativo da capa, essas foram as thumbnails com opções, mais ou menos, que eu tinha mandado pra ela. Eu faço todo o meu processo criativo no Procreate, tá? Pra caso alguém queira saber. Então eu mandei essas 3 opções de thumbnail, de posição, mais ou menos, da personagem em relação a título, em relação à capa mesmo. E a escolhida foi essa daqui, com alguns retoques, que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, depois que a posição foi escolhida, eu comecei a trabalhar mais na ideia. Então, nós acrescentamos o logo da banda no título e uma plateia, talvez, umas ideias, o nome dela no fundo, as mãos da protagonista atadas, tudo isso com um simbolismo, um estudo da história. Mas essa versão ainda não estava me satisfazendo 100%, até que chegamos nesse esboço final de como poderia ficar de fato a ilustração. Nós invertemos, porque se algum dia isso for virar um livro físico, eu gostaria que ela estivesse virada de fato para a parte onde o livro se abriria. Então, o lado da personagem foi invertido, assim como mais detalhes foram acrescentados a ela. Aqui, acho que dá pra ver. Assim fica melhor, né? Mas nós mantivemos o logo, o jeito mais ou menos do título, isso aqui lembrando que é tudo um esboço. E assim, eu acabei de reviver esse projeto e voltar para este esboço, onde eu preciso passar isso aqui tudo a limpo e começar realmente, de fato, a
trabalhar nas cores que serão utilizadas na capa. Então eu farei uma pintura bem superficial com algumas opções de tabela de cores, não, de paleta de cores, isso. Para enviar e escolhermos de fato qual seria a mais adequada e que condiza e que combine, vamos usar combine, e que combine com a história, com a estética que ela quer trazer para esse conto. Bom, gente, e por hoje é isso. Eu fico muito feliz se você tiver assistido até aqui. Por favor, comentem algum relato de vocês, que vocês estejam nesses atos de coragem, ou simplesmente o que vocês pensam sobre o vídeo. Eu vou compartilhar um pouco mais sobre o processo criativo da capa lá no meu Instagram, que eu já passei pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo completinho sobre todo o processo criativo e os detalhes e como vai ficar o resultado final da capa num próximo vídeo aqui no YouTube. Então se inscrevam, deixem o like e até o próximo vídeo, gente. Tchau!